Juízes, capítulo 12. Jefitá e os gileaditas pelejam contra os efraimitas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefitá: Por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefitá lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livrareis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefitá a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. E Jefitá julgou Israel 6 anos. E Jefitá, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Ibzan, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora a 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o piratonita. E tinha este 40 filhos, e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte do Amalequita. Juízes, capítulo 13. Servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda,
Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisas imundas. Porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e notificou o seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia, me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide do vinho não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve essa mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol.